quando a gente trabalha com análise de regressão, né, nós sempre temos uma variável que é independente e uma variável que é dependente. Eu preciso saber qual variável que é dependente e qual variável que é independente. Ou seja, que variável que é dependente? Por exemplo, quando nós estamos trabalhando com vendas, né, queremos saber qual foi a causa, né, qual é a relação, né, de causa e efeito de um aumento nas vendas. O que pode ter causado um aumento nas vendas, né? Então, a variável venda é minha variável dependente. E as outras variáveis são outras variáveis que vão impactar na minha venda, que são variáveis independentes. Okay? Então, quando pensamos em uma análise de regressão, temos que pensar em um relacionamento em que uma variável é independente e outra dependente. Algumas pessoas usam termos de causa e efeito. Se eu estou trabalhando com vendas, a quantidade vendida é uma variável dependente, por isso que ela é a variável Y, tá? Então, eu coloquei um exemplo aqui bem simples para a gente poder entender, né, o contexto da situação. Então, na produção de arroz, para uma dada dosagem de fertilizante, a quantidade de fertilizante é a causa e a produção do arroz é o efeito, né? Então, qual que é a minha variável dependente aqui? É a produção de arroz. E o fertilizante seria minha variável independente. Assim, nessa relação de regressão, podemos dizer que existe uma relação de causa e efeito. Tá? Existe uma relação de causa e efeito entre as variáveis. A gente nunca vai falar que uma variável causa a outra, porque muitas vezes, né, há outras variáveis que também podem levar àquele resultado. Tá? Então, nós sempre falamos de uma relação de causalidade. Pode haver uma causalidade. A regressão está mostrando uma relação de causa e efeito. Tá? Vamos lá. Então, você já parou para pensar que um aumento no número de trabalhadores, X, pode aumentar a produção em uma fábrica, por exemplo? Então, qual que seria a minha variável dependente? A produção. E qual seria a minha variável independente? O número de trabalhadores. Então, conforme eu aumento o número de trabalhadores, isso tende a aumentar a minha produção, tá? Então, o aumento da produção, que é o meu Y, minha variável dependente, tá? Pode ser devido a mudança na administração e algumas mudanças nas regras de licença e outros benefícios. Ou seja, eu tenho uma variável que é aumento ou redução da produção, minha variável dependente, que está ligada à produção, tá? E aí eu coloco as minhas variáveis explicativas, que são minhas variáveis independentes, para explicar o que está causando, né, um aumento ou uma redução na produção, porque tem variáveis que pode levar a uma redução na produção, e tem variáveis que pode levar a um aumento na produção. Ok? Nesse sentido, você provavelmente já sabe que, sempre que possível, deve tomar decisões baseadas em dados no trabalho. Então, quando a gente está trabalhando, né, numa empresa, nós procuramos tomar decisões, né, principalmente nós, enquanto contadores, pautados em dados e informações, de forma a ter embasamento para isso, né? Então, a análise de regressão, né, ela pode ser muito utilizada na contabilidade gerencial, tá? Para analisar os tipos de dados, né, que você tem disponível para poder trabalhar, né, uma previsão de demanda, por exemplo, o porquê que as vendas ou os custos aumentaram de forma significativa, o que está causando, né, qual que é a variável que pode estar causando esse efeito dentro da empresa, enfim, tá? Então, a análise de regressão ela é muito importante. Aqui nós temos na estatística, eu falo assim, né, que dentro da estatística nós temos a análise de regressão, eu não gostaria de usar essa palavra, mas é como se fosse um coração, né, coração é uma palavra muito forte, né, que é o órgão central, mas ele é um órgão, é uma metodologia muito importante na análise estatística,
né? E nós temos muita dificuldade em utilizar a análise de regressão porque exige um tempo, uma dedicação para estudar. Aqui nós estamos iniciando o que é uma análise de regressão. Nós estamos tendo o primeiro contato, mas a análise de regressão, você pode fazer muitas coisas com ela, mas no entanto, isso vai exigir um aprofundamento sobre o conteúdo, enfim, né? Claro que com o que a gente já trabalha aqui, você já consegue fazer uma regressão simples, você já consegue fazer algumas análises simples, mas você também pode aumentar a complexidade da sua análise conforme você vai aumentando o seu conhecimento, tá? Diante disso, né, a análise de regressão é uma forma de classificar matematicamente quais variáveis têm um impacto em uma variável dependente, que nós falamos aqui como quantidade vendida, como aumento da produção, né? Enfim, justamente porque a análise de regressão responde às perguntas como: quais fatores são mais importantes? O que podemos ignorar? Porque às vezes você roda uma regressão e aquela variável que você colocou lá não está falando nada com nada, ela não está trazendo benefício para a sua regressão, então talvez você pode até ignorar, porque aquilo ali não está fazendo sentido para você, não está fazendo sentido para aquilo que você está querendo provar uma relação, né? Então, como esses fatores interagem entre si, e talvez o mais importante, né, o quão certo nós estamos sobre esses fatores, tá?